Olá, povo da Umbanda! Olá, galerinha do Axé! Recebam todos o meu caloroso abraço e sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast Alma de Poeta. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e aqui é um lugar onde a gente conversa sobre espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias de um amado preto velho. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre uma linha de trabalho que é muito querida na Umbanda. A gente vai falar um pouquinho sobre a linha dos boiadeiros. Bom, boiadeiro aqui no Brasil, todo mundo sabe o que é, né? Eu acho que se a Umbanda tivesse nascido nos Estados Unidos, a linha dos boiadeiros seria conhecida como a linha dos cowboys. Porque boiadeiro é aquele espírito que, quando em vida, lidava com gado, trabalhava no campo, vivia nas zonas rurais mais remotas do nosso país. Boiadeiro é o matuto, o caipira, o bicho do mato. Boiadeiro é aquela pessoa que, quando estava encarnada, gostava de ficar isolada na natureza. Gostava mais da natureza do que da cidade. Boiadeiro é aquele cara que se dá melhor com bicho do que com gente. Talvez seja por esse motivo que os boiadeiros têm aquele jeito meio arredio, sabe? São entidades de poucas palavras. Essa é a maneira como os boiadeiros se manifestam na Umbanda, porque os boiadeiros, assim como os caboclos, eles falam o mínimo necessário. Afinal de contas, os boiadeiros estão acostumados a conviver com animais, né? E para viver no meio dos bichos, não precisa falar muito. E é por isso que os boiadeiros, assim como os caboclos, são espíritos de poucas palavras, mas de muitas atitudes. Eles não falam, eles vão lá e fazem. E os pontos cantados de boiadeiros, adivinha só, fala sobre o quê? A maioria fala sobre boi, boiada, fenômenos climáticos, tempestades. Os pontos cantados de boiadeiros falam de laço e de chicote, porque esses são os instrumentos que eles usam para os trabalhos espirituais. Vamos ouvir um ponto de boiadeiro aqui para entrar no clima? Getruá, povo boiadeiro, chetro marromba chetro, a corda é de laçar o boi. O boiadeiro é a figura do peão sertanejo, do homem que viveu da lida do campo, do homem que viveu da criação de animais, do homem que desenvolveu muita força e habilidade para lidar com as adversidades da vida. E justamente por essa experiência que eles tiveram na matéria, de lidar com muitas dificuldades, de ter uma vida muito dura, nessa linha de trabalho costumam se manifestar espíritos que usam os seus conhecimentos para auxiliar aquelas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. Os boiadeiros, através do estalo do chicote, do coro zunindo no ar, eles conseguem promover uma espécie de limpeza no nosso campo energético. E com isso, eles vão dissipando o acúmulo de energia negativa, né? Por isso que quando vocês veem os médiuns incorporados com boiadeiros, muitos deles parecem que estão rodopiando um laço ou estalando um chicote. O médium, na verdade, está repetindo os movimentos que as entidades estão fazendo. E a entidade realmente está manuseando aqueles instrumentos de trabalho. É lógico que, assim como nas outras linhas de Umbanda, nem todos os espíritos que se manifestam nessa força foram de fato boiadeiros na vida encarnada, né? Mas todos eles têm em comum a capacidade de atuar num campo energético específico que caracteriza essa linha. O espírito do boiadeiro traz uma energia vigorosa, uma energia muito forte que ajuda a diluir cargas negativas,
ajuda a desfazer magias negras. A energia do povo boiadeiro tem o poder até de desfazer cristalizações mentais das pessoas, desfazer pensamentos obsessivos. E os boiadeiros chegam no terreiro chegando, né? Eles têm uma presença muito marcante. É boi, é boi, é boi, é boi, é boi, é boi. É boi, escutaram de longe ele chegar. Boiadeiro de fé, salve Getruá. No terreiro de Umbanda ele veio ajudar. É boi, escutaram de longe ele chegar. Boiadeiro de fé, salve Getruá. No terreiro de Umbanda ele veio ajudar. Abra a gira de Umbanda que boiadeiro chegou. Galera, abre a gira de Umbanda que boiadeiro chegou. E eles chegam com força, eles chegam com intensidade. A linha de boiadeiros é sustentada pelo poder de 2 orixás. O primeiro é Ogum. Por isso eles têm essa força que se compara à força de um soldado. Eles vigiam tudo, eles vigiam todos, eles protegem, eles tomam conta, assim como fazem os caboclos de Ogum. E ao mesmo tempo, eles estão prontos para acudir os necessitados. E o segundo orixá que sustenta a linha dos boiadeiros, na verdade é uma Iabá, é a nossa mamãe Iansã. Ela que faz ventar a força da mudança, que faz movimentar as energias, que tem o poder de reerguer as consciências dos espíritos negativados. É a mamãe Iansã que reequilibra aqueles que se perderam. E nesse sentido, os boiadeiros trabalham para recolher e para encaminhar os espíritos para os seus locais de merecimento, né? E não pensa que boiadeiro só leva espírito para local bom não, viu? Eles também levam para os locais ruins. Vai depender muito do merecimento de cada um. Vocês perceberam aqui a função típica de um boiadeiro? É a atividade de conduzir as pessoas em segurança pelos caminhos da vida. Na linguagem dos boiadeiros espirituais, eles chamam as pessoas de boi, os seres humanos encarnados e desencarnados que estão em desequilíbrio. E eu não sei vocês, mas eu me sinto ainda um espírito em desequilíbrio. E enquanto eu estiver me sentindo assim, eu vou precisar da ajuda de um boiadeiro para me conduzir pelo caminho reto. E eles são especialistas nisso. A minha boiada é de 31. A minha boiada é de 31. Eu contei 30 e tá faltando um. Eu contei 30 e tá faltando um. A minha boiada é de 31. A minha boiada é de 31. Eu contei 30 e tá faltando um. 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 A minha boiada é de 31. A minha boiada é de 31. Eu contei 30 e tá faltando um. 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 E um boiadeiro, ele não se conforma em perder um único boi da sua boiada. Onde quer que eles estejam, eles voltam para buscar o boi perdido. Porque eles falam que o boi não é deles, mas sim do patrão que contratou eles para fazer o serviço. E o patrão quem que é? É Oxalá, é Jesus. Quando eu recebo o boiadeiro Guilhermino, ele fala para mim assim: eu faço o meu trabalho e faço muito bem feito, porque eu estou sendo bem pago para isso. Oxalá me contratou e eu tenho que fazer por merecer o salário que eu recebo. E o Guilhermino até brinca. E graças à generosidade de Oxalá, eu tenho um padrão de vida muito bom aqui no plano espiritual. Graças ao salário que eu recebo, conduzindo a minha boiada. Os boiadeiros conduzem a boiada e conhecem a característica de cada boi. Eles sabem que uns são mais mansos, outros são mais arredios, outros são mais traiçoeiros. E eles lidam com os bois de acordo com a personalidade de cada um. O que eu quero dizer com isso? Que os boiadeiros conhecem os nossos defeitos. Eles conhecem cada um de nós.
E às vezes, eles têm que estalar o chicote para que a gente se mova, né? Para que a gente continue a nossa caminhada. E da mesma maneira que os boiadeiros guiam os encarnados, eles também têm a capacidade de direcionar espíritos estagnados no erro, espíritos que estão perdidos no plano espiritual. E olha, gente, através da disciplina do chicote e do laço do boiadeiro, eles conseguem colocar ordem, eles conseguem impor respeito aos quiumbas, aos espíritos endurecidos no mal. Boi, eu vou mostrar meu laço. Boi, eu vou mostrar meu laço. Eu pedi minha boiada na virada do compasso. Eu pedi minha boiada na virada do compasso. Eu fui boiadeiro, eu fui sim senhor. Eu fui boiadeiro, eu fui sim senhor. Mas perdi tudo que eu tinha por causa de um grande amor. Mas perdi tudo que eu tinha por causa de um grande amor. Boi, eu vou mostrar meu laço. Boi, eu vou mostrar meu laço. Eu perdi minha boiada na virada do compasso. Eu perdi minha boiada na virada do compasso. Eu fui boiadeiro, eu fui sim senhor. Eu fui boiadeiro, eu fui sim senhor. Mas perdi tudo que eu tinha por causa de um grande amor. Mas perdi tudo que eu tinha por causa de um grande amor. E os boiadeiros são guias espirituais que valorizam muito a natureza, né? Eles trabalham incessantemente para que haja um equilíbrio entre o ser humano e o meio ambiente. No plano espiritual, os boiadeiros trabalham muito no mental das pessoas, intuindo elas a explorar a natureza de uma maneira sustentável. Porque os boiadeiros amam a natureza, da mesma maneira que os caboclos, com a mesma intensidade, e eles fazem de tudo para preservar ela. E olha, pessoal, os boiadeiros, apesar de terem aquela aparência agressiva, aquela intensidade fluídica com que eles se manifestam, são espíritos muito evoluídos. Eles têm uma ligação muito forte com a fauna. Eles têm um amor intenso pelos animais. Apesar dos boiadeiros terem um comportamento às vezes truculento, eles são portadores de uma generosidade sem tamanho. Eles se desdobram em atenção para ajudar as pessoas. São espíritos muito benevolentes. E assim, os boiadeiros na Umbanda são guias espirituais que trabalham nas linhas auxiliares, né? Vocês lembram que eu já falei sobre isso? Na Umbanda, as linhas principais são Preto Velho, Caboclo e Criança. E depois, todas as outras linhas são consideradas linhas auxiliares, tão importantes quanto as linhas principais. E é nessa classe de linha auxiliar que se incluem os boiadeiros. Tem terreiro em que boiadeiro desce junto com baiano, tem terreiro que boiadeiro desce junto com caboclo, mas os boiadeiros, na verdade, eles pertencem a uma linha bem específica, porque eles têm uma característica própria. Os boiadeiros têm o seu próprio arquétipo. Bom, vamos ouvir mais um ponto de boiadeiro? Abre a porta, mamãe, deixa o boiadeiro passar. Abre a porta, mamãe. Oi, deixa o boiadeiro passar. Abre a porta, mamãe. Oi, deixa o boiadeiro passar. Ele vem de longe, camarada. Ele vem tirar. Ele vem de longe, camarada.
Quando esse ponto fala, abre a porta mamãe, deixa o boiadeiro passar, que mãe é essa que o ponto está se referindo? O ponto está se referindo à mamãe Yansan, a energia renovadora que sustenta a linha dos boiadeiros. Abre as portas do céu, mamãe Yansan, com o teu raio, e deixa passar essa falange de boiadeiros pela tua porteira, para que eles possam vir nos ajudar aqui na Terra. Bom, gente, mas vamos lá, continuando. Na época em que os boiadeiros eram vivos, eles trabalhavam em contato direto com a terra, com a natureza. E eles dominavam a arte de trabalhar no campo, né? E os boiadeiros aprenderam a lidar muito bem com os instintos dos animais. É por esse motivo que eles conseguem controlar os animais como ninguém. Eles têm um amor muito grande por esses nossos irmãozinhos menores. É um amor que impressiona a gente. E além disso, os boiadeiros são muito acostumados às adversidades climáticas, né? Por isso que os boiadeiros na Umbanda são conhecidos por conseguirem trazer prosperidade até para situações mais improváveis. Eles gostam de trabalhar com as adversidades da vida, eles gostam de enfrentar os desafios da natureza. Todo boiadeiro. Botaram fogo no pasto, minha boiada estourou. Firmei meu ponto no laço, minha boiada se ajuntou. Botaram fogo no pasto, minha boiada estourou. Firmei meu ponto no laço, minha boiada se ajuntou. Botaram fogo no pasto, minha boiada estourou. Firmei meu ponto no laço, minha boiada se ajuntou. Botaram fogo no pasto, minha boiada estourou. Firmei meu ponto no laço, minha boiada se ajuntou. Botaram fogo no pasto, minha boiada estourou. Firmei meu ponto no laço, minha boiada se ajuntou. Botaram fogo no pasto, minha boiada estourou. Firmei meu ponto no laço, minha boiada se ajuntou. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com um boiadeiro incorporado, mas eles têm uma fala muito simples. Muitas vezes eles usam um vocabulário de matuto mesmo, sabe? Mas através daquela fala simples, eles dão conselhos maravilhosos. Eles transmitem ensinamentos sobre a complexidade da vida de uma maneira muito singela, sempre aconselhando no caminho do bem. Porque os boiadeiros têm um coração enorme e sempre que podem, eles querem ajudar, eles querem orientar, aconselhar as pessoas. Através daquela linguagem característica do campo, eles conseguem transmitir mensagens de paz e de amor. É o ensinamento de um vaqueiro que tem a sua maneira própria de se comunicar com as pessoas. Quando você olha para um boiadeiro numa gira de Umbanda, você pensa logo num peão, num domador. E eles realmente têm esse laço profundo com os animais, como eu já disse antes. E da mesma maneira que os boiadeiros sabem controlar uma boiada no pasto, eles também controlam como ninguém o ambiente espiritual onde eles estão. Eles conseguem conduzir os espíritos mais arredios usando a disciplina. E através dessa disciplina, dessa força que eles possuem, os boiadeiros conseguem retirar com bastante facilidade até espíritos obsessores que, eventualmente, possam estar prejudicando alguma pessoa encarnada. E eles fazem tudo isso com muita humildade, com aquela modéstia. Sabe aquela modéstia típica do sertanejo, beirando às vezes até a timidez? O boiadeiro é assim. Mas não se enganem, porque o jeito acanhado dos boiadeiros esconde uma grandeza espiritual enorme. Por isso eles são muito respeitados pela espiritualidade nos terreiros de Umbanda. Alguns boiadeiros, quando incorporam, trazem uma fisionomia um tanto quanto carrancuda, né? Mas depois que a gente começa a conversar com eles, é que a gente percebe a amorosidade que eles carregam. A presença de um boiadeiro nos transmite segurança e ao mesmo tempo nos transmite conforto e carinho. E eu quero terminar esse episódio aqui com um ponto que eu acho lindo. Um ponto que é uma verdadeira prece ao povo boiadeiro. Meu amigo boiadeiro, tu que guia meu gado pelas porteiras dos caminhos de Ogum, tu que passa por rios, sob a inclemência do sol e da chuva com o seu berrante a anunciar a tua chegada, tu que com teu chicote em punho corta as energias negativas,
A tua habilidade com um laço não deixa eu me perder no caminho da vida. Ajuda-me nesta hora, boiadeiro. Abre as porteiras para que eu possa caminhar livremente pelos pastos verdejantes do nosso Pai Oxalá. Segura no teu laço aqueles que me querem fazer o mal. Que na tua chibata haja justiça e que na tua luz eu encontre a solução para os meus pedidos. Boiadeiro vai na frente, a boiada vai atrás, tocando seu berrante, a boiada vai que vai. Eu não sou o mestre A, nem o B e nem o C. Apenas peço licença só pra falar com você. Eu não sou tão curioso que tenho que ver pra crer. Se a brasa está quente, tem que pegar pra saber. Boiadeiro sal berrante, vou tocando berra boi. Boiadeiro sal chicote, vou usando meu cordão. E com essa música maravilhosa eu me despeço de vocês. Que o nosso Pai Ogum e que a nossa mamãe Iansã abram o caminho de todos nós. Que a força dos boiadeiros esteja presente na vida de cada um.